Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 734 e minguando até 556 dias, 18 de dezembro de 2025. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é muito importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo. Isto é importante, ok? Blog diário de 734, com o título A Casa é Sua, parte 60, e com esse novo subtítulo, Não se sabe ao certo. Não sabe, tá? Não sabe ao certo. Não se sabe ao certo. Não se sabe ao certo. Certo? Relaciona esse subtítulo na sua consciência com respeito, com carinho, com dedicação. Deixa isso bem claro na sua consciência para que tudo fique flexionado. Quando fique flexionado, você vai ter muita, mas muita compreensão de muitas coisas. Eu vejo, sabe, hoje não sei se eu vejo isso mais não, mas antigamente eu vejo as pessoas brigando com seus irmãos por causa de Bíblia significativa, querendo acertar alguma coisa. Acredite, não se sabe o certo. Quando se trata de formação de Deus, não se sabe ao certo, porque tudo é uma espiritualidade. O reino de Deus, ele é uma realidade do nosso corpo emocional. Quando a gente falando da formação, é tudo que cai aqui fora, ou é a imagem ou é um reflexo de um corpo comum, ou é um reflexo de Deus, da imagem de Deus, do poder de Deus, ou é o próprio reino de Deus, que é o próprio poder de Deus, essa grandiosidade de tudo Deus vier a ter criado. Para Deus não muda. Mas como os corpos têm que ficar flexionados, aí nós temos essa imagem do poder de Deus e a imagem do corpo emocional, daquele que é um corpo emocional. Então nós temos a imagem e semelhança. Se você entender tudo perfeitamente, você vai ver que dentro de nós não tem nada de negado, Deus purificou tudo, nós não temos pecado, nós não somos pecaminosos, nós não temos pecado, nós não temos pecado. Tem blog, quando eu comecei, bem antes, eu estava tendo dentro do blog diário, provando que nós não temos pecado. Nós somos praticante do pecado. Praticante do pecado leva para fora. Praticante do pecado leva para fora. Nós não temos pecado. Traz para dentro. Nós não temos pecado. Traz para dentro. Nós somos praticante do pecado. Leva para fora. Leva a imagem, leva a semelhança, deixa tudo lá fora, deixa tudo flexionado. Entenda que você é uma pessoa perfeita, é uma pessoa pura, é uma pessoa serena, é uma pessoa purificada por Deus. Deus limpou tudo que tem em você de sujeira, tudo que as pessoas possam dizer que você é má, não acredita, que você é pecador, não acredita, você não é, porque você é purificado, você não tem pecado. Vocês não têm pecado, vocês não têm pecado. O que vocês têm? Vocês têm a prática do pecado. É muito, mas muito diferente. Vocês são praticantes do pecado. Gere atos consequentes. Mas você vai pagando por isso. Mas vocês não têm pecado. Vocês não têm pecado. Vocês são praticantes, porque tudo é uma frutificação, tudo lá fora. Eu sempre deixo na descrição um blog antes e um blog depois, deixo a abertura desse título, A Casa é Sua, deixo uma referência desse título, né? Em seguida eu deixo a abertura do subtítulo, Não se sabe ao certo, não se sabe ao certo.
e deixo também a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Esse em específico é a leitura corrida de tudo que vai ser dito nos 4 últimos blogs. Vou terminar este blog diário fazendo uma relatividade para a gente interpretar tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, para a gente ter uma conclusão exata de tudo que nós possamos aprender da formação de Deus em Cristo, nessa grandiosidade, tomando o exemplo, tomando a referência dessa Bíblia significativa para nossas consciências, ok? E relaciona a descrição para vocês acompanhar tudo. Vamos então fazer essa mediação, certo? Com a expressão livre sobre aquilo que é formação de Deus, que é o Cristo, e aquilo que já tem dentro da sociedade. Vamos para a leitura. Se você não viu o blog anterior, eu peço a vocês que na chavinha, o primeiro link o primeiro blog da descrição, você clica na chavinha, no link da chavinha vocês vai ver o blog anterior, para que vocês possam dar continuidade, ok? Vamos lá então fazer a leitura, para depois nós fazer uma expressão livre, e por fim, a gente fazer uma leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Então vamos lá. No entanto, conhecemos que não se sabe ao certo se Emanuel se entregou ou se ele foi morto por um mentor externo, e o que sabemos que Jesus ou Caim passou a dominar dois territórios depois da morte de Emanuel, explicando o domínio sobre o corpo de Emanuel, representando o fruto de um corpo comum. Isto explica o anticristo. O anticristo representa a cabeça de um corpo comum, e que nesta causa, esta cabeça não poderá mais representar Emanuel, pois Emanuel não é considerado um corpo comum, porque ele é parte de uma criação de Deus. Entenda que Jesus é o sinal da morte. Esta é esta imagem forma um espírito de criação do corpo, espelhando a imagem do corpo, sendo este o primeiro domínio de Jesus, representando a imagem do corpo sacrificado. E o segundo domínio vai explicar a tradução da Bíblia significativa. Isto explica que este se fez maldito pelas cabeças que se movimentam no tempo. Este ideal nos faz conhecer uma escrita desta Bíblia significativa e no que diz Apocalipse 22, 18 e 19. O que está escrito lá? Vamos para a leitura. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém acrescentar a esta coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que está escritas neste livro. Aqui nós estamos entendendo que Deus tomou a chave do inimigo, a chave, aquilo que estava selando a Bíblia significativa. Deus tomou a chave da morte, vamos entender isso, e colocou ela na sua mão. Quando Deus faz quando vem essa expressão da Bíblia significativa, nós vamos ver que essa Bíblia está ficando selada, que essa significação ela vai servir para a unificação. Você vê que tudo que Deus faz tem um princípio, né? E tem um fim. Neste meio, o princípio de Deus, antes do primeiro, o princípio de Deus era a palavra da vida. E a palavra da vida, quando você, né, começa a moldar tudo aquilo que está escrito, aí você começa a entrar em crise, você começa a gerar contenda com o outro, então você começa a esquecer o reino de Deus, então o princípio de Deus, e depois o fim, Deus veio ter selado
eh, e tomado tomada a chave da morte da mão do inimigo, e o juiz passou para Deus. Entenda isso a princípio. Então, a Bíblia significativa, ela vai demonstrar um princípio daquilo que Deus vier a ter, criado, e depois a formação de Deus, selando tudo para unificar tudo, e aí vem o juízo de Deus depois disso, ok? Entenda isso. Então, no entanto, conhecemos que não se sabe ao certo se Emanuel se entregou ou se ele foi morto por um mentor externo. Quando a gente fala do mentor externo, aí não precisa ser só o Judas, todas as pessoas estavam por ali. Não era só o Judas que estava caçando Emanuel, tá? Era só o Judas. Os políticos, né, romanos lá, né, sei lá, os governos locais, né, as religiões locais, né, famílias tradicionais locais, todos estavam à caça de Emanuel. Ele estava sendo a caça, os lobos estavam caçando Emanuel. Então não era só Jesus. Jesus, ele foi uma ferramenta para entregar Emanuel. Então todos que estavam sendo externos estavam formando projeto contra Emanuel. Entenda isso? E o que sabemos que Jesus ou Caim passou a dominar dois territórios depois da morte de Emanuel. Perfeito isso. Dois territórios. E esses dois territórios não têm nada a ver com a realidade daquilo que Deus purificou, daquilo que Deus purificou o seu reino. Tudo aquilo que foi dito no livro do Apocalipse do livro está tudo pela expressão, pelo corpo expressivo, para a unificação, para selar, nada condenando a quem é a criação de Deus. Eles condenam as trevas, porque eles são domínios da treva, eles são dominantes da treva, mas aqui, quem determina isso aqui é Deus, quem determina isso aqui é Deus. Se você pegar a Bíblia significativa e começar a entender quem é que articulou essa ideia, era uma imagem que estava ganhando vida na voz de alguém, que estava determinando algo para a humanidade, estava amedrontando a sociedade para que elas comecem a manifestar essa crise e para que dá esses poderes a esses inimigos para eles ficarem fortes. Então, a Bíblia significativa, hoje, ela traz medo nas pessoas, traz terror, traz ódio, traz insegurança, traz descrença. Muitas pessoas que vão na igreja são ateus, eles não acreditam em uma sociedade correta, eles não acreditam nos seus irmãos, eles não acreditam em Deus, eles não acreditam em absolutamente nada. Eles são totalmente ateus, totalmente incrédulos. Vocês então entendem? Então, depois aqui, Jesus começou a dominar os dois territórios, aquilo que é a cabeça expressiva de um corpo simples e aquilo que é a grandiosidade daquilo que é o poder de Deus. E no meio disso, Deus estava ali no meio, né, orientando as pessoas a voltar ao seu caminho, à sua realidade, porque aqui quem domina é a treva, mas aqui quem decide é Deus, aqui na realidade é Deus, porque isso aqui que é o reino de Deus, não é nada que está determinado aqui sobre a Bíblia significativa que vai determinar o que Deus é, o que Deus criou, o que Deus purificou. É aqui é treva, aqui é a realidade de Deus, é onde nós podemos produzir os nossos frutos, podemos fertilizar nossa luz para o exterior, que isso seja bom às pessoas e sendo bom a você, isso vai ser muito produtivo. Então, o que sabemos que Jesus ou Caim passou a dominar dois territórios depois da morte de Emanuel, explicando o domínio sobre o corpo de Emanuel, representando o fruto de um corpo comum. Eu falei de Cristo? Não, um corpo comum, um corpo comum. Então, ele tinha esses dois domínios sobre essas expressões, aquilo que poderia ser de Deus, mas era treva, e aquilo que poderia ser de um corpo comum, mas era também treva também, né? Satanás e Lúcifer, Cristo e Anticristo, essas expressões que a sociedade trouxe, ela dá uma combinação boa, se vocês quiserem relacionar isso nas suas consciências, certo? Se vocês quiserem fazer a percepção, faça, isso é muito interessante. Isto explica o anticristo. O anticristo representa a cabeça de um corpo comum,
e que nesta causa esta cabeça não poderá mais representar Emanuel. Por que que ela não pode mais representar Emanuel? Porque ele saiu de um plano individual, que naquele tempo que ele representava um plano individual, ele representava o Verbo encarnado de Deus, a palavra da vida, individualidade. Mas depois que ele foi ao sacrifício, ele passou a representar a individualidade daquilo que foi o ato manifesto, então ele não pode mais representar uma cabeça comum. Ou ele é o Cristo, ou ele é o Cristo de Deus, a imagem do poder de Deus que deixa os corpos flexionados, ou ele é a cabeça de um corpo comum. Quando falamos da cabeça do corpo comum, vai falar daquilo que eu manifesto, daquilo que você manifesta. Não mais daquilo que Manuel manifeste, que aquilo ali fora ao sacrifício. Aí cada um passou a se responsabilizar. O juiz foi para Deus e as trevas elas começaram a, né, articular as suas artimanhas. Vamos entender isso. É muitas coisas para você entender, né? Vamos lá. Pois Emanuel não é considerado um corpo comum. Por que que ele não pode representar o anticristo, a cabeça de um corpo comum? Porque ele não é mais considerado um corpo comum. Ou ele é o próprio Cristo que articulou toda essa ideia, ou ele é, né? Ou ele é a própria grandeza de Deus, sei lá, qualquer coisa. Mas um corpo comum, ele não, é uma cabeça comum, ele não vai poder ser mais, certo? Porque a cabeça comum, ele sumiu, ele se apagou. Então, para quê? Para que nós produzimos a nossa realidade, para que nós possamos continuar com essa ideia da unificação pelo aquilo que possa ser certo e aquilo que é errado. Aí cada um vai manifestar alguma coisa dentro da sociedade com a sua própria cabeça. Pode olhar aí, né? Manuel não pode, como um corpo simples, ele não pode me representar, nem eu posso representar ele. Como um corpo simples, não. Nenhum corpo simples pode. Então, ele vai representar a cabeça dele, eu vou representar a minha, como um corpo simples, tá? Como um corpo simples. Isso significa a relação entre eu, um colega ali, ele vai representar a cabeça dele, eu vou representar a minha. Ele não vai poder representar eu, nem eu representar ele, nem eu poder representar ele. Alguns inconscientes eles fazem isso, eles querem fazer representatividade, quer incomodar com a vida do outro, e com isso ele acaba gerando atos consequentes, ok? Pois Emmanuel não é considerado um corpo comum, porque ele é parte da criação de Deus, né? Emmanuel tinha toda a ciência na criação de Deus, tem toda a ciência na formação de Deus, tem toda a ciência na criação de Deus, certo? De uma determinada situação, você vai olhando os processos, certo? De que Deus viera ter conduzido esse corpo emocional até o sacrifício ali, foi desligado de vez do reino de Deus, certo? Olha o processo e você vai entender a espiritualidade de Deus, o trabalho que Deus fez na sua criação, o trabalho que Deus fez na sua formação, sem relacionar o corpo emocional diretamente, porque Deus, ele é espírito, ele é espírito. Eu falei corpo emocional? Não, Deus é espírito. Entenda que Jesus é o sinal da morte. Esta é a esta imagem forma um espírito de criação do corpo espelhado à imagem do corpo, né? O espírito de criação vai espelhar a imagem de Emanuel, vai espelhar a imagem de Emanuel. E sendo este o primeiro domínio de Jesus, representando a imagem do corpo sacrificado, a imagem do corpo sacrificado, certo? Aí nessa imagem espelhado, né, pode ser que ele tenha uma cabeça, pode ser que não tenha uma cabeça, né? Vai depender de como vocês querem entender. A gente tem que relacionar que a cabeça não vai ter mais, porque as pessoas vai entender da sua própria realidade. Então, aquela imagem ficou em pé lá, intacta. Ela vai ter todas as suas perfeição, direitinho, bonitinho. Mas aí vai começar, você vai entender dela, aí dependendo da forma que você vai entender nela, você vai entendendo daquilo que é o verbo encarnado, daquilo que é a palavra de Deus, daquilo que é realidade. Então você vai ver tudo formado, tudo bonitinho de novo, um corpo relativo ao tempo, com a sua grandiosidade, com a sua purificação, limpo. Vai depender muito daquilo que você tem. Mas aí sim, é um corpo sim, porque o domínio todo já foi para Deus. Aí vai ter a sua cabeça? Vai, mas da sua realidade.
porque todo o domínio foi para Deus, todo o juízo foi para Deus, nada mais vai ficar no corpo emocional. Eu posso ali olhar assim, posso fazer uma vista a esse corpo e falar: nossa, mestre, o senhor é grande mesmo, legal, bonito e tal, como um corpo e o outro, para um relacionamento, para um corpo comum, fazendo um relacionamento corpo a corpo, né? Nós entendemos que o juízo foi para Deus, né? Entenda isso. E sendo este o primeiro domínio de Jesus, representando a imagem do corpo sacrificado, né? O segundo domínio vai explicar a tradução da Bíblia significativa. Isto explica que este se faz maldito pelas cabeças que se movimentam no tempo, né? Quando ele toma a Bíblia significativa, ele sela tudo, né, faz tudo isso. Então, este ideal nos faz conhecer, né, a escrita desta Bíblia significativa, no que diz. Você para você entender para você entender uma coisa, você tem que separar tudo. Deus não se realiza como o homem realiza. Deus se realiza de uma forma, o homem se realiza de outra forma. Quando a gente fazemos essa percepção, nós vamos ver que está tudo separado, coisa de Deus e coisa do homem. Então você pega a obra do homem, aí você vê que o domínio do homem é apenas a trevas. Tudo que nós manifestamos com essa Bíblia significativa ideológica, tudo é trevas, são tudo significação, são tudo que o homem, coisas que o homem cria, coisas, criação do homem. O juiz é de Deus, porque a realidade é de Deus. Mas aqui é tudo aquilo que nós consideramos criação, projetos de domínio, de você estar unificando, de você estar apresentando plano social, trabalho unificado. Por quê? Quando a gente voltar para Deus, nós vamos entender que cada um de nós temos a nossa realidade, que essa não é a realidade de Deus. E é diferente isso, vai ficar diferente. Então entenda, tudo que está fazendo aqui agora são obras daquilo que nós podemos considerar que é coisas que o homem interpreta, ou coisas que o homem decide. A Bíblia significativa, elas são cheias de obras humanas, certo? Entenda isso. Tudo cai na espiritualidade, sobre o juízo de Deus, sobre a espiritualidade de Deus, sobre a formação de Deus, sobre aquilo que nós precisamos entrar em juízo por um corpo único, pelo aquilo que é nossa realidade, por aquilo que é a realidade de Deus. Existe formas para vocês entender, não limita nada, deixa tudo flexionado, não fique sabendo o certo, deixa tudo leve, suave, sereno, e vocês vão compreender muita coisa. Então, o que está escrito no livro de Apocalipse 22, 18 e 19? Porque eu testifico de tudo aquilo que ouvi as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Você viu que ele está dizendo que tem praga escrita no livro? Eu vejo as pessoas lendo essa Bíblia significativa, como é que as pessoas não conseguiu fazer percepção? Homem, animal, né, animais, relacionando, né, igual está aqui a praga do livro, né, as pessoas não entendeu que a Bíblia é significativa e elas matam e roubam por causa da Bíblia significativa. Elas matam e roubam, elas não entendeu. Então, continuando. E se alguém tirar qualquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Você vê que quando a gente fala de Deus, o mentor, né, da Bíblia significativa está relacionando um juiz a Deus, né, sobre aquilo que é o comportamento das pessoas. Mas essa é uma ideia para unificação, não é uma ideia de julgar. Deus não julga as pessoas decidem. Tudo é expressão, são corpos expressivos, ok? Entenda isso, é para que as pessoas entendam de uma coisa e outra. Vamos então fazer a leitura desse tudo que foram dito nos 4 últimos blogs para a gente encerrar esse blog diário. Vamos lá. Deus se atrai por escassez e fartura. Deus teve sorte quando me achou no ventre do peixe. Eu que sempre treinei a meditação para me desconectar de Deus, mas neste tempo, quando eu estava no ventre do peixe, eu fracassei. Eu temi a morte.
Então Deus me encontrou no ventre do peixe, mas tudo bem, vou treinar mais a meditação para não atrair Deus nem por escassez e nem por fartura. E neste tempo eu vou até o fim do oceano, lá ele não me encontrará. Disfarçarei da sua imagem com algas marinhas, ou será que compro um lugar distante da sua sociedade para não ter a necessidade de dar das suas palavras este, a estes corpos das cabeças duras e ingratas? Ou, quem sabe, um emprego simples que não compromete a imagem, a sua imagem, que não compromete a sua imagem, para que eu possa apenas cuidar dos seus filhos? E ouvi uma voz que descia do céu abaixo e diz: não abandone os seus irmãos, pois você precisa deles e eles de você. Neste tempo eu estava perto a tirar férias na minha empresa e eu falei com um passageiro que estava ali por perto. Eu estou feliz, mas não posso demonstrar a minha felicidade porque os meus colegas estão com inveja de mim. E a passageira falou: é isto aí mesmo, não demonstre. Eles ficam com raiva pelo seu bem. E eu falei: gosto disto. Eles têm que ter raiva para colocar isto para fora e se purificar. Quando manifesta isto, eles percebem que o problema está com eles mesmos e não com o outro. Agora, faz uma terapia. Feche os olhos, faça esta terapia comigo. Canaliza esta raiva no seu ventre. Agora imagina uma fonte de luz manando do seu interior. Esta fonte de luz é o seu filho, esta fonte de luz é o Filho de Deus, é o Filho de Deus. Este filho é o seu fruto. Agora cuide deste fruto, pois ele é uma aliança entre você e Deus. Este fruto representa a sua vida, e se for ruim, esta luz vai se apagar e perdendo assim o seu filho para as trevas. Este filho é uma aliança que você tem com Deus. Quando esta aliança se apagar, você vai estar que nem um mendigo, mendigando por coisa que você não produziu, só para se fazer melhor ou pior do que os seus irmãos. Se vocês vai sair, né? Se vocês vai sair, sai em silêncio, porque tem pessoas dormindo, tá? Sai em silêncio, caladinho, não faz barulho. As pessoas não querem saber da sua vida, tá? Cuida dela como fosse sua, cuida da sua vida, não cuida da vida do outro, sai em silêncio. Muita gente dormindo ao seu redor, silêncio. A luz vai aparecendo, ó, devagarzinho, tranquilo. Você tá vendo ela? O seu reflexo? Tá sentindo ela? Esse é o meu fruto. Fala, esse é o meu fruto. Diga isso, esse é o meu fruto, esse é o meu fruto, né? Sai em silêncio, não faz barulho, não faz barulho. Tem muita gente dormindo. Não se sabe ao certo se Emanuel se entregou para a imagem a, im, ou a maldição de Jesus sobre um espírito de criação, ou se Emanuel ou se matou. Vamos voltar desde o início. Não se sabe ao certo se Emanuel se entregou para a imagem e a maldição de Jesus sobre um espírito de criação ou se Jesus matou Emanuel. Para conhecer isto, vamos para uma ideologia. Se Emanuel representa um mentor do corpo habitado, esse mesmo é a realidade deste corpo. Isto explica que tudo o que estava na sua vista é do seu controle e o que desrespeita a este corpo. Isto explica que Jesus pode ou não ser o próprio Emanuel. De forma que,
Se ele estiver habitado no corpo, ele é Emanuel. Se não, ele é Judas. A Bíblia significativa pode tratar isto como apenas uma mudança de nome de Abrão para Abraão, de Abraão para Abrão. Todavia, podemos conhecer que a morte de Emanuel explica um sinal do poder de Deus, sendo específico o Cristo. Quando se trata de Emanuel e Jesus, não se sabe ao certo a respeito deste fato do tempo real desta profecia, e não sabemos se foi Emanuel que se entregou por um espírito de criação para representar a morte do corpo, ou se Jesus matou Emanuel de fato. E se Jesus matou, ele foi o mentor das trevas. Isto faz ele maldito por todos os corpos de Cristo. Considerando a intimidade que Emanuel estivera com Deus, podemos considerar que este mesmo se entregou para um espírito de criação, para a imagem do corpo, né? Explicando Jesus, os atos manifestos de todos os corpos. Depois que conhecemos o fato da morte, vamos conhecer quem foi amaldiçoado por Deus. E da mesma forma que fora na morte de Emanuel, é também na maldição. Não sabemos ao certo de quem fora amaldiçoado por Deus, se foi Emanuel ou Jesus. E para este fato podemos considerar Jesus. Por quê? Depois da morte de Emanuel, Jesus veio habitar no corpo de Emanuel. A Bíblia significativa fala que Caim habitou na terra de Nod e que é o mesmo que Emanuel. Só que depois da sua morte, tem um sinal desta morte, explicando o processo da crucificação, explicando a imagem do corpo, e esta imagem explica o espírito da morte. E nesta causa, Jesus, ele toma a Bíblia e transforma a Bíblia em significação. E nesta causa, sabemos quem é a culpa e a maldição e o que está escrito. Gênesis 3, 14 ao 16. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldito será mais do que todas as bestas, mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a serpente, entre a semente, e a semente esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Perfeito. Você entendeu que a mulher é o corpo emocional, que é Emanuel, e o desejo dela ia para Jesus, Emanuel é para Jesus, que em determinada situação, dependendo da relatividade que eles interagem entre Jesus e Emanuel, é, existe muita ideologia, igual não se sabe o certo, só para que vocês entendam. Vamos só entender, você faz a sua interpretação. Corpo emocional, mulher, e ato manifesto é marido. Entenda isso. Aí vai interagir várias ideologias. Não é o caso desse texto aqui, não. Deixa isso para outro lado, para outra hora. No entanto, conhecemos que não sabe ao certo se Emanuel se entregou ou se ele foi morto por um mentor externo. E o que sabemos que Jesus ou Caim passou a dominar dois territórios depois da morte de Emanuel, explicando o domínio sobre o corpo de Emanuel, representando o fruto de um corpo comum. Isto explica o anticristo. O anticristo representa a cabeça de um corpo comum. E que nesta causa, esta cabeça não poderá mais representar Emanuel, pois Emanuel não é considerado um corpo comum, porque ele é parte da criação de Deus, entendendo que Jesus é o sinal da morte. Esta imagem forma um espírito de criação do corpo, espelhando a imagem do corpo, sendo este o primeiro domínio de Jesus, representando a imagem do corpo sacrificado.
E o segundo domínio vai explicar a tradução da Bíblia significativa. Isto explica que este se faz maldito pelas cabeças que se movimentam no tempo. Este ideal nos faz conhecer uma escrita desta Bíblia significativa e no que diz Apocalipse 22, 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro que, se alguém acrescentar estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Você entende que o livro da vida ainda não foi revelado porque ele ainda é o reino de Deus? Quando esse livro da vida for revelado, vocês entenderão que tudo foi uma espiritualidade para unificação e o reino de Deus é aqui. E que a Bíblia significativa, ela trabalha no processo da formação e o livro da vida trabalha no reino de Deus. Ambos estão separados, os dois livros. O livro da vida é o reino de Deus e o livro da formação, ele é essa ideia de significação, né? O reino das trevas, tudo pelos atos manifestos, representando a cabeça comum e representando a imagem do poder de Deus e que faz com que deixe outros corpos flexionados. E nesse meio tempo, né, vai havendo alguma coisa se movendo dentro da sociedade para manter eles unidos, certo? Se vocês entenderem Matrix, né, pode entender, mas não é Matrix, eu não entendo que não é Matrix. Se vocês entenderem manipulação, né, também dá uma ideia boa, mas não é na manipulação. Se você for olhar para os atos missionários, você vai ver que eles são puros. Olha aí para você ver que eles são purificados, eles não têm intenção em corpo emocional, não tem, eles só têm relacionamento íntimo com Deus. Isso significa que eles são espirituais, conectados a Deus pela espiritualidade. E se ele não está fazendo coisas para a vida dele, não tem manipulação nenhuma. Isto separa as coisas, aquilo que é de Deus e aquilo que é do homem, entende? Entende as coisas? Não tem. Aí o processo é esse, ele é doloroso, ele é dedicado, ele fica muito complexo no processo, mas no fim vocês compreenderão que não existe Matrix e que não existe manipulação da parte daquilo que é a formação, nem do reino de Deus, nem daquilo que é de Deus, nem daquilo que é a formação de Deus, porque são processos trabalhadores. Por exemplo, eu venho aqui na ideologia, falo ideologia e assumo que eu estou dando ideologia e explica o caso disso, que é uma unificação, é um projeto de Deus, é um trabalho de Deus. Não existe nada que possa ser a minha eh, vida, a minha realidade. Isso se trata de uma unificação para que todos entrem em juízo. Todo esse trabalho é sério, é respeitoso e não se aplica a outro corpo emocional. Agora, se eu estiver me aplicando a outro corpo emocional, aí sim. Então já vai se tratar de manipulação, de ditador. Você pode olhar a Bíblia significativa, pega a Bíblia significativa, os 8 elementos da espiritualidade de Deus: astronomia, astrologia, fauna, flora, anatomia, né? Anatomia, geografia e gastronomia. Esses são os 8 elementos da espiritualidade de Deus. Eu apontei para algum corpo emocional, que isso está aplicando direto ao corpo emocional? Não, não tem nada relacionado ao corpo emocional. Tudo espiritualidade. Tudo que Deus teria formado aqui dentro do Cristo é para unificar. Tudo isso, ok? Se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo só se você estiver entendido de tudo que fora dito. Você viu que isso é uma realidade para você, e fala assim, nossa, perfeito, muito bom. Então você faz isso, se inscreva nesse canal, sinaliza esse vídeo. Quanto mais você fizerem isso, mais as pessoas vai alcançar. Quanto mais você comunicar dentro da sociedade, mais as pessoas vai tá aprendendo dessa criação de Deus, daquilo que é o reino de Deus, daquilo que é a formação de Deus, e você vai entender que daqui a uns dias todas as coisas vai ficar bom para você relacionar os seus irmãos, seus amigos, e tudo vai ficar em paz, tranquilo, à medida das formas que vocês vai tendo ciência naquilo que é reino de Deus, ok?
Obrigado pela força, a força é sua. Vocês podem me ver nesse mesmo horário, com esse mesmo canal e fazer essa trabalho junto, continuado, certo? Vocês precisam de mim, eu preciso de vocês, certo? Nós todos somos um por Deus, ok? Obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.